Afinal de contas, o que é essa tal de eficiência volumétrica? Sejam bem-vindos ao TRPM, senhoras e senhores, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. A gente já fez tanto como funciona aqui no canal sobre tanto assunto, dos mais simples aos mais complexos. Quem quiser conhecer, por sinal, tem a playlist do como funciona aqui em cima. Mas eu me toquei que a gente nunca fez nada relacionado à eficiência volumétrica do motor. Então eu falei, hoje é dia da gente esclarecer de um jeito simples essa questão. Vamos pegar um exemplo bem simples para esclarecer essa questão, pessoal, do que é a eficiência volumétrica do motor e o que diferença ela faz no funcionamento do motor. Vamos pensar no motor 2.0, tá? Só para dar uma noção para vocês. 2.0, ou 2 litros, ou 2.000 centímetros cúbicos, é o deslocamento que o motor faz em um ciclo completo. Ou seja, a gente tem aqui um pistão, uma biela, né, que está ligado a um teórico virabrequim. Então, o ciclo completo do motor de admitir a mistura a combustível, comprimir, queimar e expelir, esse é um ciclo completo. Então é admissão, compressão, combustão e exaustão, né? Como o pistão sobe e desce 2 vezes, são 2 voltas no eixo virabrequim. Por isso que o motor tem 4 tempos. O motor 4 tempos, ele precisa de 2 voltas no eixo do virabrequim para um ciclo completo. Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de um pistão, com uma biela que estaria no hipotético virabrequim, multiplicado pelo número de cilindros de um carro. Tá? Então o motor 4 cilindros 2.0, como o 2.0 C20XZ, por exemplo, do Calibra, que a gente está reformando aqui no TRPM. A gente pega 2 litros e divide por 4. A gente tem uma divisão, um resultado de 500 centímetros cúbicos, ou meio litro. Então, cada cilindro do Calibra ali, na hora que o pistão faz a admissão completa, na teoria, ele admite que cada pistão admite 500 ml de mistura combustível. Então, vezes 4 dá 2 litros. Só que na prática, pessoal, a coisa é muito mais complexa. Quando a gente fala que o motor admite, comprime, queima e expele 2 litros de mistura a combustível no motor 2.0, a gente está falando de uma eficiência volumétrica de 100%. É como se todos esses 500 ml do cilindro desse motor que a gente está colocando como exemplo, fossem preenchidos com mistura a combustível. E na prática, não é isso que acontece. Na prática, existem muitas limitações, restrições, para que a mistura a combustível, ou o ar, somente o ar, se o carro tiver injeção direta de combustível, entre no motor. Vocês sabiam? Esse exemplo que eu estou dando, por sinal, pessoal, ele se aplica a todos os motores. A 100% dos motores se aplica a isso que a gente está explicando aqui agora. Não importa se é 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, 4.1 e por aí vai. Em linhas simples, né, a eficiência volumétrica, quanto maior a eficiência volumétrica, mais mistura a combustível a gente vai ter dentro do cilindro, tá? Então, no caso de um motor aspirado e antigo, existe a limitação, por exemplo, do corpo de borboleta. O corpo de borboleta ali ele é uma restrição para a passagem de ar, mesmo que ele esteja totalmente aberto. Aí tem todo o arrasto do ar pelo coletor de admissão do motor, todo o arrasto do ar pelo cabeçote. Quando existe a injeção de combustível, né? Além da turbulência, o combustível ele é mais pesado do que o ar, por mais que esteja sendo aplicado em spray do bico injetor, ele é mais pesado que o ar, então isso diminui a velocidade. Ou seja, existem inúmeras restrições para que essa mistura a combustível entre perfeitamente dentro do cilindro. Na teoria é tudo perfeito, na prática é muito mais complexo. O momento de maior eficiência volumétrica do motor, seja ele qual for, acontece no momento de torque máximo, que é o momento em que o motor tem mais força. Então, na hora que o motor tem mais força, que ele tem um torque máximo, é o momento em que o cilindro está sendo preenchido da melhor forma possível por mistura ar-combustível. Ainda tem um fator agravante nessa questão ali da eficiência volumétrica, pessoal, que a gente explica, que é o quê? Né? O ar está entrando pelo coletor de admissão, cabeçote, até encontrar com a válvula aberta para entrar no cilindro. O ar ele vai se movimentando de forma fluida e contínua. Só que, nos 4 tempos do motor, somente um tempo a válvula de admissão está aberta, que é o momento da admissão. No resto ela está fechada. Ou seja, o ar vai entrando, a válvula de admissão se fecha. Então o ar continua o movimento. Ele bate na válvula de admissão, se acumula, gera uma pressão positiva em cima da válvula e volta. Então existe uma pulsação dentro do coletor de admissão dessa válvula fechada e tudo mais. Isso que eu tô falando de um cilindro específico, mas imagina que isso acontece com todos os 4 cilindros de um carro, que é o que a gente tem de mais convencional aqui no Brasil hoje. Então o ar está se movimentando, topou com a válvula fechada, ele bate, se comprime em cima da válvula e volta. Aí a válvula volta a se abrir, então tem toda essa movimentação. Isso atrapalha, por exemplo, na eficiência volumétrica do motor. A eficiência volumétrica do motor, pessoal, ela está ligada, portanto, com o desenho do cabeçote, com o formato ali dos dutos de admissão e de escape, porque o escape também influencia na eficiência volumétrica do motor. Embora pareça estranho, né? A saída dos gases queimados do motor ali, do cilindro, eles estão diretamente ligados com a entrada de uma nova carga de mistura combustível. Muita gente não sabe disso. Por quê?
Tadá! Existe um momento em... Essa aqui é uma válvula de escape um pouquinho menor do que a válvula de admissão, né? A válvula de admissão ela tende sempre a ser maior que a válvula de escape, porque, como eu tinha dito, o combustível se move de um jeito muito mais devagar, então você tem que priorizar a entrada de misturar combustível no motor. Quando os gases estão queimados, a energia foi liberada e tudo mais, tem uma pressão ali dentro do cilindro, então abrir a válvula de escape os gases já tendem a sair com muito mais facilidade. Então, pessoal, a parte do cabeçote, do coletor de escape ali, ângulo de válvula e por aí vai, tamanho de válvula, tanto a admissão quanto o escape fazem toda a diferença na eficiência volumétrica do motor. Porque existe um momento chamado cruzamento de válvulas, que é quando a válvula de escape está aberta e está se fechando e a válvula da admissão está se abrindo. Nesse momento aqui, esse fluxo da saída, né, da pressão dos gases saindo para o sistema de escape, gera uma teórica, né, uma depressão dentro da parte ali do cilindro. Essa depressão, esse pequeno vácuo, ajuda a puxar parte da carga da próxima mistura a combustível. Ou seja, a eficiência volumétrica do motor depende de inúmeros fatores. Depende do coletor de escape, do formato do cabeçote, do coletor de admissão, do perfil do comando de válvulas, do tamanho das válvulas e por aí vai. Já dá para entender que é complexo, né? Então, em motores convencionais aspirados, mais antigos principalmente, é muito difícil chegar perto desse 100% de eficiência volumétrica, pessoal. Porque a tecnologia era menos envolvida, então você não tinha tanta informação sobre o fluxo do cabeçote, sobre o que poderia ser feito para melhorar o rendimento do motor, e por aí vai, né? A tecnologia e o rendimento dos motores veio evoluindo com o passar do tempo. Por exemplo, no motor aqui, voltando no caso, 2 litros, teoricamente tem 500 centímetros cúbicos de mistura ar combustível aqui dentro, mas na prática ele vai ser preenchido com somente, por exemplo, 350 centímetros cúbicos, ou seja, uma eficiência volumétrica de 70%. Esse é um exemplo. De um modo geral, como eu expliquei para vocês, né? A eficiência volumétrica vocês vão poder ver de acordo com a curva de torque do motor. Ver a curva de torque significa ter uma noção de onde está a força do motor, e ter uma noção de aonde está a força do motor significa ter uma noção de como está o preenchimento do cilindro. É simples assim. Pela curva de torque, você consegue ter uma noção da eficiência volumétrica do motor. Então, por exemplo, a 2.000 RPM você vai ter, por exemplo, 60% de todo o torque disponível, tá? A 4.000 RPM você vai ter 100% do torque disponível e a 6.000 RPM você vai ter 40% do torque disponível. É como se fosse o desenho da curva da eficiência volumétrica do motor, pessoal. Então ela começa bem, melhora e depois cai. Essa parte da eficiência volumétrica do motor, ela está obviamente ligada ao eixo do comando de válvulas, porque é o eixo do comando de válvulas que define em qual momento vai ser a melhor respiração do motor. Mas está tudo entrelaçado, beleza. O eixo do comando de válvulas pode até definir, esse carro vai ter o torque máximo a 4.000 RPM, a potência máxima em 5.000 RPM. Só que tudo conversa. Então o formato do coletor de escape também influencia, o formato do coletor de admissão também influencia, o cabeçote e por aí vai, pessoal. Olhar por sinal, pessoal, a curva de torque do motor e falar o torque máximo está aqui, não significa que no torque máximo a eficiência volumétrica ainda seja de 100%, tá bom? Em alguns casos, a eficiência volumétrica máxima de um motor vai chegar em 80%, em outros casos, sei lá, 70%, em outros casos, 90%. Se o teu veículo, se o teu carro, ele é sobrealimentado, ou seja, tem um turbo compressor, um supercharger empurrando ar para dentro do motor, a eficiência volumétrica ela tende a superar e muito os 100%. Justamente porque você está empurrando o ar para dentro. Então não há uma aspiração natural, uma movimentação natural que traga a mistura ar combustível para dentro do motor. Há alguém empurrando todo mundo para entrar ali. É que nem abriu a porta do metrô, é uma coisa, tipo, sei lá, entra a galera tranquila. É isso. Vamos colocar um motor aspirado, de uma analogia super simplificada, abriu a porta do metrô, o pessoal vai entrando tranquilo aí e tudo mais, ocupando seu espaço, fechou. Com o carro sobrealimentado e abriu a porta do motor, tem uma galera empurrando todo mundo para dentro para preencher melhor o vagão do trem. É basicamente isso. Então assim, é possível ter veículo aspirado com mais de 100% de eficiência volumétrica? Sim, basta que haja um desenvolvimento técnico para isso. Mas via de regra, um dos jeitos mais simples de você melhorar a eficiência volumétrica do motor é você trabalhar com uma sobrealimentação. Então, por exemplo, vamos pegar o mesmo C20XE 2.0, né? Vamos fazer de conta que a eficiência volumétrica dele máxima seja, no momento ali de torque máximo, de 20 kg de torque que acontece a 4.000 RPM nesse motor, a eficiência volumétrica dele seja de 400 centímetros cúbicos, por exemplo. Então, desses 500 centímetros cúbicos físicos que podem ser preenchidos ali dentro do motor, apenas 400 centímetros cúbicos entrarão de mistura a combustível. Então, nesse caso, daria 80% de eficiência volumétrica. Se você colocar um turbo ali empurrando mais de 1 kg de pressão, mais de 1 bar de pressão nesse motor, por exemplo, ao invés dos 400 centímetros cúbicos que a aspiração natural consegue
admitir para o motor, nesse mesmo espaço você vai conseguir colocar 800 centímetros cúbicos, 1.000 centímetros cúbicos, 1.500 centímetros cúbicos. É por isso que a potência do motor aumenta tanto com a sobrealimentação, porque você colocou muito ar dentro de um espaço. Muito ar precisa de muito combustível. Então você vai comprimir, essa combustão vai gerar muito mais potência, muito mais trabalho. Mas é isso, pessoal. Eficiência volumétrica é o quanto que na prática, na verdade, a mistura combustível consegue preencher o cilindro, pessoal. Então a eficiência volumétrica, ela não apenas varia de motor para motor, como ela varia de cada momento do motor em cada rotação que você está. E é isso. Via de regra, ponto de torque máximo é onde está a melhor eficiência volumétrica do motor. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Como sempre, todo esse material aqui só chega até vocês com oferecimento da Pneufree.com, DRS, o filtro da Loja Mecânico. Todas as informações dessas marcas estão na descrição do vídeo com cupom de desconto e link direto para vocês. É isso aí, a gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço, valeu e até já!